Olá, queridos alunos da Turma Zaeja, da segunda fase. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa Oliveira. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos no nosso livro APS, nas páginas 113 a 116. Então, pegue seu material e vamos iniciar a nossa aula. Não esqueçam de acompanhar todas as leituras comigo aí com o seu livro. Meus queridos, vocês lembram que na aula anterior foi lançado um desafio para você fazer com sua família a contação da história O Jabuti e a Fruta. Gravar um vídeo e mandar para a professora de plantão. Você já fez isso? Se fez, muito bem. Se ainda não fez, ainda dá tempo. Vai lá, grava sua contação, a contação da história O Jabuti e a Fruta, grava lá com sua família e envia para a professora Lília, a professora de plantão. Não esqueçam, tá? Eu estou aqui esperando pelo seu vídeo. Então, preparados para a nossa aula de hoje? Abre aí para iniciarmos as leituras e as atividades na página 113. Acompanha comigo. Vamos lá? Então, vamos lá, meus queridos. Aqui nós temos o desafio 2, que era para vocês fazerem em dupla, mas nós não estamos na escola. Então, faz aí sua atividade, tá? Na unidade 6, vocês estudaram partes do enredo do conto de suspense. Vocês lembram? Agora, vamos localizar estas partes no conto O Jabuti e a Fruta. No gráfico já estão as frases que indicam onde começam a situação inicial e o desfecho. Prestem atenção nesse gráfico. Aqui nós temos a situação inicial. Qual foi a situação inicial? Leiam aqui comigo. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova, que dava uma fruta que todos os bichos ficavam com vontade de comer. Prestem atenção, essa é a situação inicial, tá? Aqui nós temos a complicação ou conflito, que não tem dizendo o que é, vocês vão ter que tentar descobrir qual foi a complicação ou o conflito dessa história. Nós temos o clímax, que também não tem aqui, que você vai tentar descobrir, e o desfecho. E aqui já tem dizendo o que é o desfecho. O desfecho era o nome certo da fruta. Localizem no texto e copiem as frases que podem marcar. Letra A. O início da complicação ou conflito. Vai lá no texto e pesquisa onde foi que iniciou a complicação, onde foi que iniciou o conflito desse conto. E letra B, o início do clímax, onde foi que iniciou o clímax. Só para você relembrar, o clímax é o ponto de maior tensão da história. Segundo, como você viu, é possível dividir o enredo desse conto em partes. Cada uma das partes pode ser identificada com o nome que resume a ideia principal contida nela. Relacione cada nome à parte correspondente. Aqui nós temos a letra A, situação inicial, letra B, complicação ou conflito, letra C, clímax e desfecho, e nós temos as alternativas aqui. O que vocês acham? Aqui nós temos assim, ó, a esperteza do jabuti. Vocês acham que a esperteza do jabuti foi a situação inicial? Foi a complicação ou o conflito, foi o clímax, o ponto mais forte dessa história, ou foi o desfecho? A árvore nova,
A árvore nova está relacionada a que parte do texto? A parte inicial, a situação inicial, a complicação do conflito, o clímax ou o desfecho? Coloque aí letra A, B, C ou D, a letra que você acha que corresponde corretamente. Uma chuva de frutas. Onde foi que aconteceu a chuva de frutas? Foi na situação inicial? Foi na complicação, no conflito? Foi no clímax? Ou foi no desfecho dessa história? E a maldade da mulher. A maldade da mulher foi o quê? Foi a situação inicial? Foi onde iniciou o conflito? Foi o clímax ou foi o desfecho dessa história? Coloca aí, nesses quadradinhos, as letras correspondentes a cada situação. Agora, vocês podem ser contadores. Observem a ordem dos acontecimentos da árvore na atividade anterior. Preparem-se para recontar a história seguindo essa ordem. Escolha uma pessoa para ouvir. Contem com bastante expressividade. Você vai observar a ordem da situação inicial, complicação, do clímax e do desfecho e vai fazer o reconto dessa história. Você vai fazer o reconto para alguém que está aí pertinho de você. Palavras de ligação ou conjunção. O que é? São palavras que ligam uma frase a outra frase, ou uma palavra a outra palavra, deixando essas com o mesmo sentido, não mudando o sentido da frase. E nós também usamos essas palavras de ligação para não ficarmos repetindo a mesma palavra em uma só frase. Acompanhe a leitura comigo. Palavras de ligação entre as partes do texto. Na língua falada, ao contarmos histórias ou fatos, é muito comum empregarmos palavras como aí, daí, depois, né, para ligar as ideias. Mas, quando muito repetidas, essas palavras acabam chamando muita atenção, tanto na fala quanto na escrita, e podem cansar os ouvintes ou os leitores. Existem maneiras de evitar essas repetições. No texto, o jabuti e a fruta, há palavras e expressões empregadas para fazer a ligação entre as partes do texto. Vamos acompanhar a leitura dessas palavras, que são conjunção ou palavras de ligação. É, até que, nem, mas, porém, todavia, então, logo, portanto, assim, isto é, pois, ora, ou. Nós temos outras palavras que são palavras de ligação, tá? Então, aí nós temos palavras que podem substituir outras palavras para ficar com o mesmo sentido, ou eu posso fazer uma ligação de uma frase para outra usando essas palavras. Agora é hora de organizar o que estudamos. Vamos comigo completar o esquema sobre conto popular. Conto popular: narrativa ou história imaginada, em geral transmitida oralmente de geração em geração. Por isso, não tem um autor definido. Aqui nós temos a intenção. Qual é a intenção do conto popular? Aqui diz que a intenção do conto popular é explicar fatos ou fenômenos desconhecidos, principalmente entre povos mais antigos. É também entreter e também estimular a imaginação.
Nós temos aqui a linguagem e a construção do texto. Na linguagem, nós temos escolha de palavras e expressões que provocam encantamento, suspense, que aguçem a curiosidade. Geralmente, a linguagem mais informal e com expressões regionais. Aqui em Petrolina, e no nosso Nordeste, nós temos uma expressão muito conhecida e muito popular, que é o oxente. E para finalizar, nós temos o tempo, que é indeterminado, o desfecho surpreendente ou uma explicação. E aqui nós vamos responder juntos o público-alvo. A quem é direcionado esse tipo de conto ou tipo de história? Então, geralmente, o público-alvo são as pessoas que gostam de história de povos antigos, cultura popular e folclore, de histórias fantasiosas, de leituras que estimulem a imaginação. Esse é o público-alvo, são as pessoas que gostam de tudo isso que eu acabei de falar. Agora vocês vão escrever aqui nesse espaço. Vamos lá? Coloquem aí. Pessoas que gostam, 2 pontos, de história dos povos antigos, de cultura popular e folclore, de histórias fantasiosas e de leituras que estimulam a imaginação. Agora vamos praticar a oralidade. Conversa em jogo. Uso de conhecimentos apenas em benefício próprio. No conto lido, a mulher conhecia o nome da fruta, mas usava esse conhecimento apenas em benefício próprio. Queria guardar todas as frutas para si. Você já presenciou algum fato semelhante? Alguém usando o conhecimento que tem apenas para si mesmo, sem considerar a necessidade dos outros? Pense aí. Reconto de história. Histórias para deixar ouvintes curiosos. Vocês gostam de contar história? É importante que nós possamos recontar as histórias que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, nos tempos passados, porque essas histórias precisam ser preservadas e elas precisam ser passadas. A proposta dessa atividade é para realizarmos em dupla, mas como estamos estudando ainda de casa, você vai chamar alguém aí da sua casa para fazer com você, para você não fazer sozinho. Então, convida alguém aí da sua família para te ajudar nessa atividade de hoje, tá? Então, acompanha aí a leitura comigo para você compreender o que você deverá fazer nessa atividade. É comum alguém nos contar uma história só resumidamente e ficamos com vontade de conhecê-la em detalhes. Vocês vão contar oralmente uma história para despertar a curiosidade dos ouvintes. Vocês deverão contá-la de forma resumida para despertar nos ouvintes o interesse de ler a história completa com detalhes. Nós vamos agora escolher uma história, um conto popular ou uma história de suspense para realizarmos essa atividade. Então, preparação do resumo e da fala. Prestem atenção. Primeiro, você vai ler com a pessoa que você escolheu aí da sua casa a história com bastante atenção. Segundo, identifique as partes principais da história, a situação inicial, a complicação ou o conflito, o clímax e o desfecho.
Isso será muito útil na hora de contar a história. Terceiro, se ajudar, dê um nome para cada parte da história, conforme já vimos. Quarto, preparem o resumo das partes da história por escrito. Evite dar detalhes. Os resumos precisam ser breves. Em resumo, não se reproduzem o diálogo, a fala de cada personagem. Isso não acontece. Apenas a fala do narrador. Apenas quem vai contar a história. Quinto, prepare-se para falar sem ler. Você vai contar a história sem ler. Vai escrever o resumo, vai prestar atenção nas partes da história e vai fazer uma linda contação. Prestem atenção, vocês precisam deixar o seu ouvinte curioso. Ele precisa sentir vontade de ler ou de ouvir essa história que você irá contar detalhadamente. Meus queridos, agora eu preciso que vocês façam a leitura da página 216. Lá está explicando como você deverá fazer essa apresentação. Então, faz a leitura, segue todos os passos e faz esse reconto aí com muito capricho para as pessoas que estão aí pertinho de você, tá? Nossa aula está chegando ao fim. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.